Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por grandes emoções e reviravoltas. Isso porque após reencontrar os seus irmãos de uma maneira inesperada, José acabará armando um plano para que não só dê uma lição em seus parentes que não reconheceram previamente, como também consiga ver o seu pai. Além disso, quem também acabará tendo uma grande surpresa será Aduhá e Neferídis. Isso pois os vilões, após todas as suas tramóias, terão um final triste ao parecerem nas areias quentes do deserto. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade e estado você assiste e me diz o que tem achado da novela Gênesis. Acham que tem seguido fielmente a Bíblia? Além disso, o que você tem achado da fase de José e o que tem aprendido com esta importante história bíblica? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis estarão cheios de grandes emoções. Isso porque Neferíades e Aduhá acabarão selando seus destinos finais. Após Neferíades ser escorraçada por Potifar ao descobrir sobre os adultérios da mulher, a megera será obrigada a se juntar a Aduhá para que possa sobreviver. O vizir, que também não é flor que se cheire e não só foi rejeitado por Seche após descobrir sobre suas tramóias, como também pelos crocodilos do rio Nilo, quando se jogou nas águas para que pudesse fugir de Abumane, quando todos descobriram sobre suas tramóias, agora também juntará forças com a mulher para que também possa sobreviver. Porém, os maldosos se reencontrarão e tentarão de tudo para que pudessem acabar com a vida do escolhido de Deus. Mas os maldosos ainda se darão muito mal, e o destino final dos pilantras será triste. Aduhá e Neferídis, após unirem forças, tentarão também se unirem a Pepe, o faraó destronado, que a esta altura já fez de tudo para prejudicar Seche e todos os que estão ao seu redor. Mas os malandros se darão muito mal. Aduhá, após acreditar que poderia usar Neferídis em seus planos malignos, a levará para o Alto Egito, mas o inimigo número 1 de Seche a expulsará do reino. Neferídis, que estará sem o seu nariz, será considerada maldita pelos egípcios, pois acreditarão que ela não entrará no mundo dos mortos, segundo a sua mitologia. Assim, a mulher será também rechaçada por Pepe. Aduhá então explicará a megera após o episódio que Pepe tem muito medo da fúria dos deuses e não iria arriscar provocar nenhum deles, tendo uma mulher maldita entre seu povo. Desesperada então, Neferídis indagará o vizir o que ela irá fazer agora de sua vida e para onde irá. Neste momento, quem entrará em cena será Teruel. Cheio de pena da ex-amante, o homem entregará uma bolsa com provisões para ajudar Neferídis a voltar para o Baixo Egito. O soldado também a levará em segurança até uma estrada no meio das areias do Saara, a fim que ela não seja apedrejada por populares por suas condições físicas. No entanto, ele lamentará, pois dirá a ela que só pode levá-la até certo ponto. Mas desesperada, a vilã mais uma vez implorará por compaixão a Teruel. Ela então pedirá que, por favor, ele tenha misericórdia dela. Em seguida, ela indagará ao guerreiro como ela irá conseguir atravessar o deserto sozinha. A mulher ainda dirá que ele não vê, mas que está sentenciando-o à morte ao lhe mandar embora. Ela então pedirá para Teruel que ele converse com Pepe e permita que ela fique no Alto Egito para que assim ela sobreviva.
mas Teruel sequer terá coragem de olhar a mulher nos olhos. O rapaz então revelará que lembra de quando a mera presença dela o fazia ficar tonto. Ao ouvir isso, a mulher então insistirá que também, quando ficava perto dele, era tudo o que precisava. Mas Teruel estará irredutível. Ele dirá que eles trocaram tudo, absolutamente tudo, e foi tudo pelos ares após a traição. E pelo quê? Já que agora os dois vivem moribundos e se escondendo pelos cantos do Egito. Sem saída, Neferia andará sem rumo pelo deserto após ser deixada pelo amante. O rapaz acabará perdendo de vista. Então, ela arrancará o véu que cobre parte de seu rosto e lançará ao vento e caminhará em direção ao inevitável fim nas areias quentes do Saara. Mas Adu-Ra também perecerá. O ex-vizir também será escorraçado por Apep por ter mentido sobre seu próprio falecimento e não ter retornado para que pudesse cumprir as ordens do homem. O maldoso, então, também ficará jogado à própria sorte e assim também falecerá nas areias do deserto. Mas enquanto os vilões da trama selam o seu destino final, José ainda terá de enfrentar algumas dores de cabeça. O escolhido de Deus, após muitos anos, acabará reencontrando seus irmãos e decretará uma punição aos herdeiros mais velhos de Israel. Tudo ocorrerá após ver os seus irmãos e os reconhecerem. Os rapazes, no entanto, acabarão contando uma mentira deslavada em que um de seus irmãos já faleceu, sem imaginar que estão diante do próprio José. Os rapazes, assim, então, mentirão descaradamente. Porém, o escolhido de Deus não engolirá e muito menos perdoará os homens, e assim acabará mandando todos para a prisão. Mas antes de serem condenados e irem parar atrás das grades pelo pedido do governador do Egito, Judá e Rúben tentarão convencer José de que não mentem. Mas o escolhido de Deus estará irredutível, além de querer dar uma lição aos seus irmãos. O jovem ainda fará uma grande exigência, na qual deixará todos muito preocupados e desesperados, principalmente Jacó, que ficará em grande desespero ao descobrir tudo o que estará ocorrendo com seus herdeiros no Egito. Mas seus irmãos terão que dançar para conseguir se livrar do cárcere imposto por José. Ao mentirem para o escolhido de Deus sobre o falecimento de um dos irmãos, que na realidade é o próprio José, que foi vendido aos mercadores egípcios como escravo anos atrás, graças à inveja dos herdeiros mais velhos de Israel. Assim sendo, o grande governador do Egito exigirá que seus irmãos tragam Benjamim até ele, o filho caçula de Israel. Mas Judá e Rúben tentarão fazer de tudo para convencer José para que isso não aconteça, visto que Israel jamais permitiria que seu filho caçula fosse para distante do acampamento. Mas enquanto alguns irmãos tentam convencer José, Simeão insistirá que seus outros companheiros e prisioneiros do cárcere façam uma grande rebelião. Com medo de ser eliminado, Simeão fará de tudo para que possa se livrar da prisão. Mas enquanto José mantém seus irmãos presos, Asenate ficará preocupada com as decisões de seu marido. Ao chegar em casa e notar que seu amado está visivelmente perturbado, a mocinha perguntará a José o que ocorreu. Sem esconder nada de sua esposa, o escolhido de Deus revelará para Asenate que reencontrou seus irmãos e que não o reconheceram, assim o mandou para o cárcere. Ao descobrir isso, Asenate questionará a atitude de seu amado, o indagando se ele fez a melhor escolha. O governador ficará pensativo diante das palavras de sua esposa, porém se manterá firme em seu plano para que assim consiga não só dar uma lição em seus parentes, como também reencontrar o seu pai. Isso pois José, que foi enganado por Lúcifer, também descobrirá que Israel está vivo. É
válido lembrar que José viu seus familiares passando necessidade. Isso porque a seca não atingiu somente o Egito, mas também as regiões ao redor, como Canaã, que começou a sofrer com a falta de comida. Jacó, ou Israel, ficou extremamente aflito com a falta de alimentos, assim temendo pelo futuro de sua família. Israel e seus herdeiros começaram a notar que as plantações já não eram tão prósperas quanto antes, e assim também ficaram com a pulga atrás da orelha. Mas ao contrário do Egito, Israel e sua família não estavam nada preparada para o que viria. No entanto, a grande seca, apesar de os afetarem, fizeram com que Israel entrelace o seu destino ao de José mais uma vez. O patriarca da família, que vive em grande sofrimento por acreditar que seu filho faleceu ao ser devorado por uma fera, não tem ideia de que ele terá se tornado um dos homens mais importantes de todo o Egito. Mas com a seca, ele se tornará cada vez mais próximo de seu filho amado. Isso pois, apesar do grande sofrimento dos moradores do acampamento pela falta de alimentos, Jacó ficou preocupado e assim pediu para que seus herdeiros fossem até o Egito. Sem alternativas, o patriarca da família descobriu que o governador do Egito já sabia de alguma forma da seca e que viria, e assim ordenou que fossem feitos estoques de alimentos para eles e assim não tivessem de lidar com a fome. Sabendo disso e que os egípcios estão tendo tantos alimentos que estão até mesmo vendendo para povos de fora que se identificam, Jacó pediu para que os filhos fossem ao Egito e comprassem alimentos para todos. Assim, os herdeiros partiram em conjunto para as terras de Seche e até mesmo Judá participou disso. Depois de uma longa viagem, eles chegaram ao Egito para comprar os suprimentos. Ao entrarem para a fila das pessoas que esperam, eles então finalmente ficaram cara a cara com seu irmão, que o venderam há tantos anos atrás. Mas futuramente, quem também se encontrará com o escolhido de Deus será Israel. O homem ainda conseguirá realizar o grande desejo de sua vida após José ter desaparecido. Ele assim conseguirá reencontrar o seu filho amado. Isso pois, sem escolhas, Israel, diante do pedido de José para que possa conhecer Benjamim, não verá outra escolha a não ser ir com seu filho caçula para que os seus outros herdeiros sejam livres novamente. Mas José, ao reencontrar o seu pai, não conseguirá conter as emoções e assim logo revelará a todos a verdade, para que assim os seus familiares se unam novamente. As cenas serão emocionantes. É válido lembrar também que José foi vendido por seus irmãos graças à grande inveja de seus parentes. Os rapazes que acabaram cedendo aos sentimentos mais malignos da humanidade e assim, fazendo as vontades de Lúcifer, humilharam José e o venderam como escravo para os egípcios. Enquanto praticavam o mal, Lúcifer os admirava e até mesmo dançava e se alegrava diante da perversidade humana. No entanto, José, apesar de todas as crueldades que foi submetido, jamais perdeu a sua fé em Deus. Assim, o escolhido do Senhor continuou inabalável, mesmo diante das piores situações de sua vida. Com isso, o rapaz passou de um mero escravo humilhado para um grande soberano, um dos homens mais poderosos de todo o Egito. Porém, jamais esqueceu do Senhor Deus e dos ensinamentos de seu pai. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? O que acharam do final de Neferíades e Adorá? Acham que foi merecido ou eles mereciam um castigo pior? Além disso, o que tem achado dos planos de José para os seus irmãos? Qual reação vocês acham que os irmãos terão ao descobrirem a identidade verdadeira do governador?
Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.